Meus amigos, vamos para mais uma prévia da NFL, dessa vez Cardinals, Rams, Seahawks e 49ers. Vamos falar da NFC Oeste. E encerrada essa prévia vai faltar só duas divisões, que são a Sul, AFC Sul e NFC Sul, e encerramos pro começo da temporada que vem no dia 8 de setembro, tá bom? Eu peço desculpas de antemão se tiver alguma informação nesse vídeo um pouquinho desatualizada, eu tô gravando ele com um pouquinho de antecedência, tá bom? Mas aí, como vocês sempre falam, comentem, como eu sempre falo e vocês sempre fazem, comentam aí embaixo que a gente resolve isso daí, tá bom? Última coisa, quero deixar um convite pra vocês. Todo domingo estamos ao vivo na Rede TV, canal que todo mundo tem, TV aberta, pra falar de NFL, cara. Não tava sabendo dessa novidade? Vai no canal que tem vídeo falando sobre isso e é muito legal. Cada vez mais legal, na verdade, tá bom? Meus amigos, vamos falar sobre a NFC Oeste depois dessa vinheta maravilhosa. Vai! Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golden Sports, meus amigos. Apesar da camisa linda do Kyler Murray, vamos começar com Los Angeles Rams. Os Rams, que no ano passado tiveram um desempenho de 12 vitórias e 5 derrotas, ganharam a divisão e um pouquinho mais do que isso. Foram para os playoffs contra os Cardinals no Wild Card, ganharam. Foram para o divisional contra os Bucks e ganharam, apesar de quase tomar a virada, ganharam. Foram para a final da NFC contra os 49ers e ganharam. Foram para o Super Bowl 56 contra os Bengals e ganharam. Os grandes campeões da NFL. E é muito difícil falar o que os grandes campeões têm que melhorar, porque os caras já fizeram tudo o que precisava pra ganhar. Será? Deram sorte? Não acho. Acredito que os Rams são um timaço. Por isso que a comissão técnica se mantém, tirando que quando um time é muito bem sucedido, o coordenador ofensivo vai ser técnico em outro lugar, como é o caso do coordenador ofensivo dos Rams, o Kevin O'Connell, que foi ser técnico principal dos Vikings. Então, Sean McVay é o técnico principal, como é desde 2017. Liam Cohen assume como coordenador ofensivo. Ele era coordenador ofensivo de Kentucky. E antes de Kentucky ele estava nos Rams também. Então ele continua essa jornada. E o coordenador defensivo Raheem Morris continua pelo seu segundo ano. Perderam alguns jogadores, na verdade bem mais do que trouxeram, mas trouxeram jogadores bombásticos, já vamos falar sobre isso. Perderam o running back Sonny Michel, que foi para os Dolphins. Ainda não renovaram com Odell Beckham Jr., então também podem perder ele. Perderam Robert Woods, wide receiver, para os Titans. Jogador de linha ofensiva Andrew Whitworth aposentou depois de ganhar o Super Bowl, nada mais justo, merecia, já tinha cabelo branco e tudo mais. Ele é careca, barba branca. Perderam o guard Austin Corbett para os Panthers. Perderam o defensive lineman Sebastian Joseph Day para os Chargers. Perderam o linebacker Von Miller para os Bills. Uma pena, Von Miller é um baita jogador, vai lá reforçar os Bills. Perderam o linebacker Ogbo Okoronkwo para os Texans. Perderam o cornerback Darius Williams para os Jaguars e o punter, o Johnny Hekker, para os Panthers. Gorei, por que você está destacando o punter? Porque o Johnny Hekker é um baita punter. Contrataram 4 jogadores de maior relevância, só que são 4 bons jogadores, cara. Wide receiver, Allen Robinson, o coitado, talentoso, desperdiçando talento lá nos Bears, veio para os Rams tentar ganhar um anel. Bobby Wagner, linebacker, que era do Seahawks, vem para um rival de divisão, olha que tristeza isso, né? E um baita linebacker. Trouxeram Troy Hill, cornerback que era dos Browns, e trouxeram um punter. Eu só trouxe para falar da diferença do Johnny Hekker, que é o Riley Dixon, que era dos Giants. Tiveram escolhas no draft só a partir da terceira rodada, justamente por causa dessa questão dos Rams de all-in, né? Trocas importantes e que se dane o draft, entre aspas. Pegaram um guard na terceira rodada, Logan Bruce, trouxeram o cornerback Decoby Duran na quarta rodada, um running back, Kyren Williams, na quinta rodada, mais 2 safeties, um cornerback, um linebacker e um jogador de linha ofensiva. Com isso, quais são os titulares dos Rams para 2022? Matthew Stafford é o quarterback titular. Acabou de ganhar o Super Bowl que ele tanto merecia depois de tantos anos em Detroit. Renovou seu contrato, acabou. Running backs, Cam Akers e Darrell Henderson, não tenho o que falar, ótimos running backs. Wide receivers, Allen Robinson e Cooper Kupp. Maravilhoso! Cooper Kupp é demais, o Allen Robinson é demais. Perder Robert Woods é complicado, mas tá trocado e tá tudo certo. Tyler Higbee é um bom tight end. Linha ofensiva, não é a minha linha ofensiva favorita. Definitivamente, eu acho que isso pode até ser um problema, mas vamos ver. Joe Noteboom é o tackle do lado esquerdo, David Edwards é o guard do lado esquerdo, Brian Allen é o center, Coleman Shelton é o guard do lado direito e Rob Havenstein é o tackle do lado direito, que aí é a escolha mais segura. Beleza, não é minha linha ofensiva favorita. Defesa. A defesa é boa, cara, e ficou ainda melhor.
Linha defensiva, lembrando, né, os Rams e a maioria dos times da NFL agora tem uma questão diferente. Não são defensive ends e outside linebackers, mas esses caras da ponta são mais edge pass rushers, com o objetivo de ir no quarterback. Enfim, defensive end, a Sean Robinson, defensive tackle Greg Gaines e o Aaron Donald, que é um defensive tackle, ou seja, ele tá na ponta da linha defensiva, mas ele tá no meio quando coloca todo mundo ali. E isso é mais bizarro ainda, como é que um cara tão dominante quanto ele é um jogador de meio de linha ofensiva, como é o caso do Aaron Donald. Isso é impressionante. Linebackers, Justin Hollins, Ernest Jones, Bobby Wagner e Leonard Floyd. Fortíssimo front seven, cara, fortíssimo. Cornerbacks, Troy Hill chegando para ser titular e Jalen Ramsey também excelente. Safeties não são meus favoritos, Taylor Rapp e Nick Scott. Kicker é o Matt Gay e o punter é o Riley Dixon. Agenda da NFC Oeste enfrenta os times da AFC Oeste, então é o vídeo que eu soltei agora há pouco, ou seja, o último que eu soltei, né? Chargers, Broncos, Raiders e Chiefs. E enfrenta também os times da NFC Sul, Falcons, Panthers, Bucks e Saints. Além disso, enfrentam 3 times que cada um dos times aqui dessa divisão enfrentam. No caso dos Rams é Bills, Cowboys e Packers, ou seja, 3 times fortes. A AFC Oeste é uma divisão forte, a NFC Sul tem Buccaneers. Então, é um calendário complicado da NFC Oeste. E pra mim, os Rams são um timaço. O Sean McVay é um baita técnico, mas eu não apostaria nos Rams pra ganhar outro Super Bowl, o que estatisticamente já é muito raro. Arizona Cardinals. Eu aposto que o torcedor dos Cardinals ficou muito preocupado com a possibilidade de não ter Kyler Murray pra esse ano, mas ele vai continuar na equipe. Antes disso, falar sobre o ano passado. Quando eu vi que ano passado os Cardinals fizeram 11-6, eu falei, caraca, foi uma baita temporada. Mas é porque os Cardinals fizeram uma coisa que eles fazem todo ano, que é começar muito bem e terminar pior. Então eles começaram 7-0, e aí foi bastante derrota depois, entendeu? Então, quando a gente pensa por esse sentido, tá explicado. Mas 11-6 é bom, ficaram em segundos na divisão, foram pros playoffs, só que já pegaram os Rams direto e perderam. Comissão técnica se mantém quase a mesma. O técnico principal é o Cliff Kingsbury, que está desde 2019. O coordenador ofensivo não existe, e os Cardinals não vão com coordenador ofensivo esse ano. O que acontece? O Sean Jefferson é o Associate Head Coach. Então ele é o Head Coach associado, o técnico principal associado, e também focado em wide receivers, e o Kenny Bell é o assistente ofensivo. Então talvez o papel de coordenador ofensivo divida entre esses dois, e o Vance Joseph é o coordenador defensivo, como é desde 2019. Não tiveram a off-season mais movimentada de todas, mas perderam e contrataram alguns jogadores interessantes. Perderam o running back Chase Edmonds para os Dolphins, perderam o wide receiver Christian Kirk, que foi ganhar uma bolada nos Jaguars, perderam o jogador de linha ofensiva Max Garcia para ser titular nos Giants, perderam o jogador de linha defensiva Jordan Phillips para ser titular nos Bills, perderam 2 bons linebackers, Chandler Jones para os Raiders e Jordan Hicks para os Vikings, perderam o cornerback Malcolm Butler para os Patriots e ele se machucou e tá fora da temporada, perderam o cornerback Robert Alford. Com certeza não compensaram a balança nos jogadores trazidos. Trouxeram o running back Darrell Williams, que era dos Chiefs, Hollywood Brown, wide receiver, que era dos Ravens, o guard Will Fernandes, que era dos Giants, e o linebacker Nick Vigil, que era dos Vikings. O draft também não é um draft de mudar o mundo de ninguém. Pegaram um dos melhores tight ends da classe na segunda rodada, que era o Trey McBride, apesar do que o Isaiah Likely tá fazendo em Baltimore, é coisa de maluco. Defensive ends, pegaram 2 na terceira rodada, o Cameron Thomas e o Mijay Sanders, ou Mijay Sanders, sei lá. Mais um running back, 2 guards, um cornerback e um linebacker. Com isso, como que os Cardinals vêm para essa temporada em termos de titulares? Kyler Murray é o quarterback titular. Perderam Chase Edmonds, então James Conner carrega o piano de running back. Wide receivers, eu coloquei 3 aqui só pra gente falar um pouquinho sobre eles. Marquise Brown, AJ Green, Rondale Moore. Esse é um time que já teve um grupo de recebedores absurdo e não é tanto mais assim. Golim, cadê o DeAndre Hopkins? Ele tá suspenso por 6 jogos, então ele vai voltar e claramente é o wide receiver 1, mas vai começar a temporada e ficar 6 partidas, inclusive, fora, e isso é importante. Eu vou pegar aqui, inclusive, os 6 primeiros jogos dos Cardinals para vocês verem como vai ser difícil. Chiefs, Raiders, Rams, Panthers, Eagles e Seahawks. Então, é difícil. Alguns jogos mais fáceis, outros mais difíceis, mas é um calendário complicado também.
Tight end, Zach Ertz, não tem muito o que falar. Linha ofensiva não é a minha favorita, apesar de ter bons nomes. DJ Humphries é o tackle do lado esquerdo, Justin Pugh é o guard do lado esquerdo, Rodney Hudson é o center, Will Hernandez é o guard do lado direito e o Kelvin Beacom é o tackle do lado direito. A defesa tem bons nomes, é uma defesa que eu gosto. 3 jogadores na linha defensiva, J.J. Watt, Rashard Lawrence e Zach Allen, com os linebackers atrás, Dennis Gardeck, Zevon Collins, Isaiah Simmons, que eu gostava tanto desse cara no draft, e Marcus Golden. Os cornerbacks são Byron Murphy e Marco Wilson, e os safeties são Jalen Thompson e Budda Baker. Pra mim é muito claro, eu já apostei muito mais nos Cardinals do que eu faço hoje por 2 motivos. Elenco, eu não gosto tanto da defesa, eu acho que tem problemas no ataque, linha ofensiva, recebedores e tal. E porque eu não consigo mais pôr expectativa nos Cardinals que todo ano morrem na praia, sabe? Pra mim era um time que era pra ser muito bom na NFL e não corresponde, então eu realmente acho isso. Além disso, eles enfrentam a AFC Oeste e a NFC Sul, que eu já falei, e mais Patriots, Eagles e Vikings. Seattle Seahawks. Seattle Seahawks. Torcedor, sinto muito, cara, de verdade, mas esse ano pra mim vai ser complicado, cara. Vai ser complicado. 2021 já foram lanternas da divisão. 7 vitórias, 10 derrotas, não foram pros playoffs. A comissão técnica se mantém, talvez pelo último ano. Pete Carroll é o técnico principal desde 2010. Coordenador ofensivo é o Shane Waldron, que era desde o ano passado. O coordenador defensivo é novo, é o Clint Hurtt. Ele era ex-assistente do time e agora ele é coordenador defensivo. O Ken Norton Jr. ele foi ser técnico de linebackers na UCLA. Na verdade ele foi cortado e conseguiu outro emprego, não é que ele conseguiu algo melhor, não é bem assim. Na off-season, torcedores podem tapar a orelha, é realmente complicado. Perderam Russell Wilson, o quarterback longevo, histórico, que ganhou um Super Bowl. Ele foi pros Broncos porque ele sabe que tá ficando velho e que ele precisa ganhar, cara. Uma coisa que até o Tom Brady fez e tá certo. Perderam 3 running backs. O Adrian Peterson e o Chris Carson aposentaram, apesar do Adrian Peterson não ter afirmado ainda, é provável. E perderam Alex Collins também. Alex Collins, né? Perderam o tight end Garrett Everett, que foi pros Chargers. Perderam 3 jogadores de linha ofensiva. Jamarco Jones pros Titans, Dwayne Brown pros Jets e o Brandon Shell. 4! Ainda tem o guard Ethan Posset, que foi pros Browns. Quando a gente fala de linha ofensiva dos Seahawks, quem for embora tá bom. E eu até que gosto da linha ofensiva agora, na real. É que não tem o Russell Wilson pra defender mais, e isso é bem complicado. Perderam o defensive end Carlos Dunlap pros Chiefs e o Rasheem Green, que é o defensive end pros Texans. Perderam o linebacker Kerry Hyder pros 49ers. Defensive tackle Robert Nickem-Dish pros 49ers. 49ers foram lá fazer a festa. Perderam o Bobby Wagner, linebacker pros Rams, e o cornerback DJ Reed pros Jets. Todos esses são jogadores titular, e isso é complicado. Contrataram o Drew Lock, quarterback que era dos Broncos, nessa troca. Nessa troca também veio o tight end Noah Fant. Nessa troca também veio o defensive tackle Shelby Harris. Todos vieram dos Broncos. Além deles, Marquise Goodwin, wide receiver que era dos Bears. O center Austin Blythe, que era dos Chiefs, e essa é uma boa contratação. Trouxeram o defensive tackle Quinton Jefferson, que era dos Raiders. E 2 cornerbacks, o R.T. Burns, que era dos Bears, e o Justin Coleman, que era dos Dolphins. Tiveram uma escolha bem cedo do draft, que foi na escolha número 9, onde pegaram um baita tackle em Charles Cross. Já vamos falar sobre os titulares, a escalação dos Seahawks. Linebacker Boye Mafe na segunda rodada e o running back Kenneth Walker na segunda rodada, que já vem para ser quase titular. Além disso, pegaram um tackle, 2 cornerbacks, um linebacker e 2 wide receivers. Como os Seahawks vêm de titulares para 2022? Existe uma briga de quarterbacks entre Geno Smith e Drew Lock, mas tudo indica que o Geno Smith é o claro vencedor. Então Geno Smith titular para os Seahawks, enquanto não vem o Jimmy Garoppolo, pelo menos. Running backs, Rashad Penny e Kenneth Walker, bons running backs. Wide receivers, DK Metcalf e Tyler Lockett, bons wide receivers. Tight end Noah Fant, ótimo tight end. Linha ofensiva, Charles Cross já assume como tackle do lado esquerdo, Damian Lewis no guard, Austin Blythe é o center, Gabe Jackson no guard e Jake Curhan é o right tackle. É uma boa linha ofensiva, cara. É uma boa linha ofensiva. A defesa 3-4 com 3 jogadores de linha defensiva tem Shelby Harris, Al Woods e Poona Ford. Os linebackers, cara, é loucura. Uchenna Nwosu, Jordan Brooks,
Cody Barton e Darrell Taylor. Não é a minha favorita. Se a gente vai ver a secundária também. Sidney Jones e Artie Burns, e os safeties são Jamal Adams e Quandre Diggs. Cara, essa é uma defesa bem complicada dos Seahawks, na verdade. Eles focaram bastante numa profundidade para cornerbacks, apesar de perder o DJ Reed e tal. Pegaram 2, draftaram 2. O próprio Justin Coleman pode ser titular, algum dos draftados e tal. Mas ainda assim, nesse momento, é uma defesa bem fraca. O kicker é o Jason Myers e o punter é o Michael Dixon. Eles enfrentam a AFC Oeste, a NFC Sul e, por muita sorte dos Seahawks, talvez os piores times daqueles outros. Jets, Giants e Lions. Então, a divisão pode ajudar os Seahawks, mas pra mim, ainda é o pior time da divisão. San Francisco 49ers, aquele time que pode ter vários problemas, pode não ir tão bem na temporada e os caras chegam quase no Super Bowl, né, cara? É bizarro. San Francisco 49ers, em 2021 tiveram 10 vitórias e 7 derrotas com Jimmy Garoppolo como titular e ainda assim ficaram em terceiros na NFC West e ainda assim foram para os playoffs, né? Venceram os Cowboys no Wild Card, venceram os Packers no Divisional, que é quase rotina, e perderam a final da NFC contra os Rams, mas por um jogo não foram pro Super Bowl de novo, cara, loucura, né? Comissão técnica, é claro que o técnico principal continua sendo Kyle Shanahan desde 2017. O cargo de coordenador ofensivo está vago, porque eles também não estão colocando um cara de coordenador ofensivo. O Anthony Lynn é assistente de técnico, na verdade ele é a coisa do Dwight com o Michael Scott. Ele é técnico assistente, ele é técnico de running backs e o Bob Slowick é coordenador de jogo aéreo. Então, esses caras dividem aí o posto. O Defensive Coordinator, coordenador defensivo, é o DeMeco Ryans, que é o mesmo do ano passado. Perderam alguns jogadores relevantes esse ano, vamos ver quem são. Running back, Raheem Mostert foi para os Dolphins, é uma perda difícil. 4 wide receivers, Travis Benjamin, Richie James, que foi para os Giants, Mohamed Sanu, que foi para os Dolphins, e Trent Sherfield, que foi para os Dolphins. O guard, Laken Tomlinson, foi para os Jets. O center, Alex Mack, se aposentou. Já são 2 titulares perdidos aí. Perderam o jogador de linha ofensiva Tom Compton para os Broncos. O defensive end Arden Key foi para os Jaguars. O DJ Jones e o Kentavious Street, que são 2 defensive tackles, saíram. O primeiro para os Broncos e o segundo para os Saints. Perderam 2 cornerbacks, o Josh Norman e o Kawan Williams, que foi para os Broncos, além de um safety, o Jaquez Kittart, que foi para os Eagles. Trouxeram bons jogadores, mas não compensa na balança. Contrataram 3 wide receivers. Marcus Johnson, que era dos Titans, Ray McLeod, que era dos Steelers, e Malik Turner, que era dos Cowboys. Sinceramente, você soma os 3 e dá um wide receiver, vai. Defensive end, Kerry Hyder veio dos Seahawks. O defensive tackle Robert Nickendish também veio dos Seahawks. O linebacker Oren Burks veio dos Packers e o cornerback Charvarius Ward veio dos Chiefs. No draft não tiveram escolhas na primeira rodada, só na segunda, onde pegaram o defensive end Drake Jackson. Na terceira rodada pegaram o running back Tyrion Davis Price e o wide receiver Danny Gray. E no resto do draft, 2 jogadores de linha ofensiva, 2 cornerbacks, um defensive tackle e até um quarterback lá no final. E como vem os 49ers de titulares para 2022? É um ano de muita incerteza, cara, porque eles trocaram de quarterback. O Jimmy Garoppolo, a fase dele acabou. E não é que ele era ruim, mas ele limitava esse time. E agora eles querem apostar num cara novo, que eu tô torcendo muito pra ir muito bem, porque eu gosto muito dele, que é o Trey Lance. Então Trey Lance é o quarterback titular. Running backs, Elijah Mitchell e Jeff Wilson, aí eu coloquei como os 2 principais. E de wide receivers eu coloquei o Deebo Samuel e o Brandon Ayuk, que são 2 wide receivers que eu gosto bastante. George Kittle é o tight end, que eu também gosto bastante. Linha ofensiva é uma boa linha ofensiva. Trent Williams não tenho o que falar, é um dos mais seguros da NFL. Aaron Banks é o guard do lado esquerdo, Jake Brandle é o center, pelo menos por enquanto, Spencer Burford é o guard do lado direito e o Mike McGlinchey é o tackle do lado direito. O centro da linha ofensiva não me agrada tanto, mas as pontas pra mim é lindo. A defesa tem 4 jogadores de linha defensiva, de novo dizendo aquela questão de que os caras da ponta são pass rushers, atuam meio como outside linebackers e tudo mais. Samson Ebukam de um lado e Nick Bosa do outro, excelente. No meio, Javon Kinlaw e Arik Armstead, excelente. Linebackers Dre Greenlaw, Fred Warner e Aziz Al-Shair, também gosto demais. Os corners e os safeties não me agradam tanto assim. Os corners são Emmanuel Mosley e Charvarius Ward, e os safeties, por enquanto, Talanoa Hufanga e o Jimmy Ward. Kicker é o Robbie Goode, punter é o Mitch Wishnowsky, que também tá tranquilo. Os 49ers enfrentam a AFC West e a NFC Sul
e Dolphins, Commanders e Chicago Bears. Minha opinião, esse 49ers é uma incógnita. Muito jogador perdido, uma linha ofensiva com alguns nomes diferentes ali no centro da linha ofensiva, perderam Alex Mack, perderam o Laken Tomlinson, então isso é complicado. Eu gosto muito do grupo de running backs, recebedores e tight ends, mas eu não sei como é que o Trey Lance vai ser. Eu acho que pode ser um ano de adaptação para ele. E a defesa, apesar de eu gostar do front seven, eu não gosto tanto da secundária. Então, para mim, o meu palpite é: o Los Angeles Rams é o melhor time dessa divisão, com 49ers em segundo lugar. Eu ainda acho que 49ers e Cardinals, o 49ers é melhor, Cardinals e Seahawks, e eu acho que é isso aí. Meus amigos, se curtiram esse vídeo, deixa o gostei, se inscreve, comenta o que vocês acham da NFC West aí nos comentários, para que time você torce, e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para todos vocês, fui!